Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. 1 Coríntios 1, 19 e 20. Marcos capítulo 16 diz: Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Mateus capítulo 28, verso 19 e 20 diz: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A palavra diz: porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Desde já, meus irmãos, eu deixo essa mensagem a você para refletir e pensar que o final dos tempos está aí, que a apostasia viria e está aí com maior intensidade, que apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos de demônio, não ao Espírito Santo do Senhor Deus. E é o que está acontecendo. Pessoas que seguem esses homens, esses hereges que aí estão no mundo. Eu não estou dizendo que todos são, mas há muitos hereges que apostataram da fé,
abandonaram o verdadeiro evangelho e agora pregam o achismo. Eu acho, eu tenho convicção. A palavra diz que aos olhos dos homens há muitos caminhos e todos conduzem à salvação, mas na verdade não é assim. Há um só caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas há muitos que pregam vários caminhos, e o provérbio diz que caminhos que levam à morte. Há muitos caminhos que parece ser a salvação, mas ele conduz à morte, ao inferno. Amém? Então eu deixo esse vídeo para vocês refletirem e pensarem. E aqui eu estou fazendo um vídeo para, como se diz, para trazer o confronto daquilo que está contradizendo as Escrituras, a palavra de Deus. Amém? Então, nesse contexto da história, como eu disse, todo aquele que acrescentar, eu acrescentarei as maldições que estão nesse livro. E todo aquele que tirar, eu também tirarei da árvore da vida. Então, irmãos, reflitam e pensem. E que Deus seja glorificado e exaltado, a sua plenitude da sua santidade. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor nosso Deus. É em Cristo Jesus, seu Filho amado, que veio e morreu por nós, derramou seu sangue e foi moído pela nossa transgressão, ok? Viva aquilo que Jesus tem ensinado e terás a salvação eterna. Amém? Paz do Senhor, a paz e graça a todos, meus queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Quem vos fala que é seu irmão em Cristo, irmão João ou pastor João, fora do sistema religioso e se afastando do sistema político do governo da besta, do governo 666, ok? Bem, queridos, hoje depois de muitos dias que não tenho feito vídeos e muito trabalho lá na chácara, onde eu estou edificando lá para mim passar o final dos meus dias, né, no caso, minha velhice. Estou edificando para se afastar um pouco do sistema, lá no meio do mato, um pouco mais distante do sistema. Não tem como sair do sistema, então se afastar um pouco, né? Bem, meus irmãos, observando muitas coisas e como sou cristão desde criança, me batizei aos 16 anos de idade, eu me batizei. E aí tinha o percurso da minha vida cristã e com isso eu vim aprendendo conviver na prática e também na escrita. E também sendo ensinado por Deus, pelo seu próprio Espírito Santo, que ele enviou até a terra. A questão de religião, de estar ou de ser religioso, ou o que quer dizer se religar a Deus, dentro da verdade, ela nos traz às vezes muitas dúvidas. E o homem não tem respostas, mas Deus tem. Nosso Pai tem. Tem um versículo que eu não recordo agora, não lembro onde está escrito, mas eu sei que, se eu não me engano, é em Jó, que diz que Deus fala conosco de uma forma, de outra, em sonhos, em visões e pela palavra. E eu observando aí nos canais do YouTube que se perderam muitos canais, milhares de canais foram deletados, canais bons. E tinha alguns que eu seguia também. Eu vou até citar isso para que você venha entender o que está acontecendo. E nós deveríamos estar baseados, firmados na pedra, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pedra angular que esses que edificam a terra rejeitam e os construtores rejeitam. A verdade de Deus é Jesus. A palavra de Deus é Jesus, é a boca de Jesus falando aqui para nós, aqui na terra, né? Tanto que diz na palavra que o verbo de Deus, a palavra de Deus, o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, amaram mais a mentira do que a verdade. Mas Cristo é a verdade de Deus. E como eu estava dizendo para vocês aqui nesse vídeo, eu quero
até expor algumas coisas que eu observei nesse tempo de caminhada no YouTube, o qual eu segui muitos canais, que eu via que tinha alguma coisa que tinha proveito. E hoje eu vejo que realmente aquela palavra que está escrito lá em Jeremias, que fala assim: maldito do homem que confia no homem e faz de si seu braço forte. E muitas das vezes nós confiamos e acabamos entrando em contradição com as escrituras e em vez de sermos abençoados, nós somos amaldiçoados. Essa é a verdade. Maldito do homem que confia no homem. E muitas das vezes nós confiamos. E eu quero relatar para vocês aqui, dentro da mensagem de Cristo, qual ele nos ensina. Lá em Marcos capítulo 16. O que Jesus disse? Ele disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Ou será condenado. Ou já está condenado. Enfim, há várias versões. Bom, se diz que já está condenado, então ela se cumprimenta em outro versículo dizendo: porque todos destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. Todos, sem exceção, estão destituídos da glória de Deus. Tá, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso por causa da dissensão e divisão que houve e há na igreja do Senhor Jesus Cristo, na igreja de Deus, na noiva de Cristo, o qual diz lá no passado que já estavam divididos. Tanto que o próprio Senhor Deus nos mostra no Apocalipse as 7 cartas, 7 tipos de igreja. 7 tipos de igreja, para você ter uma ideia. E você olha ali e você vê que realmente uma 100% é salva. A igreja de Filadélfia. Então essa igreja é dividida por quê? Porque não vive a verdade da escritura, dos mandamentos e decretos do Senhor. Aí levanta profetas e mais profetas. Eu até me coloco assim como que eu prego aquilo que é necessário para nós ser salvos. Eu prego aquilo que é necessário para que você seja salvo, para que nós sejamos salvos. O arroz e feijão alimenta, sustenta e te dá vida. E devemos, com isso, se fortalecer, se alimentando no nosso corpo físico. Assim também é a palavra de Deus. O arroz e feijão. E aí cabe esse versículo que Jesus disse, é o princípio de todo o evangelho da Boa Nova. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Então é uma ordem imperativa para nós irmos e pregarmos o evangelho a toda criatura. Quem crer, e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Então, dentro dessa ideia, eu estou pregando o princípio do evangelho. O evangelho que Cristo mandou. Jesus não mandou eu pregar lá a predestinação, quem vai ser salvo, quem não vai ser, isso não pertence a mim. Não pertence a mim. E com isso, então, eu quero mostrar para vocês aqui e falar alguns relatos que eu observei nesse tempo de internet, de youtuber, de canal do YouTube, enfim. Olha só o que diz aqui em Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que sigamos toda a sua palavra desta lei. Conclusão, nós devemos estar ligado nos ensinos e doutrinas do Senhor, da lei, dos mandamentos, dos decretos, dos ensinos que nos levam à salvação. É isso que importa. Eu até observando isso, eu sempre falei, até comentava e comentei sobre terra plana, terra bola molhada, enfim, eu tenho meu credo. Vai fazer diferença se eu acreditar que a terra é plana? Vai fazer diferença se eu acreditar que a terra é redonda, a bola é molhada? Vai trazer salvação? Não. Nem está escrito para pregar isso. No Evangelho, não. Que a terra é plana, que a terra é redonda. Não. Aqui diz que as coisas que nós não compreendemos, que nós não entendemos, é para nós fazer o quê? Olha só. As coisas encobertas pertencem a Deus.
para nós e nossos filhos que sigamos a sua palavra e suas leis. É isso que Deus manda nós fazer, para nós seguirmos a sua palavra e as suas leis. Qual que é o primeiro mandamento da lei? Amar a Deus, não é? O segundo, amar o teu próximo, e vai, não matarás, não adulterarás, e vai na sequência dos mandamentos, e são dezenas de ensinos de mandamentos, como proceder, como caminhar e como andar. Só que eu tenho observado, como eu disse, nesse percurso de vida, tantos profetas, tantos tipos de igreja e religiões que aí estão. Ao do véu, ao do sétimo dia, ao pentecostal, ao neopentecostal, ao liberal, a todo tipo de religião, de tipo de religação com o Pai. Mas na verdade, o que se liga ao Pai é um coração sincero e arrependido que deixa das coisas erradas, deixa do pecado e passa a ser um cristão. Ligado, por exemplo, numa igreja, no CNPJ? Claro que não. Você tem que estar religado ou ser religioso em Cristo, na obediência dos seus mandamentos que Ele trouxe na sua boca, mandado pelo Pai. Então, essa é a vida, essa é a coisa certa a se fazer. Ouvir as palavras do Senhor Jesus e executá-las, para que possamos ter a vida eterna em Cristo Jesus. Mandamentos como o aceitar o convite, como se batizar, nascer de novo, e ser um cristão todos os dias, tendo a comunhão com todos, tendo a santificação com todos, no sentido da palavra, na humildade, pelo Espírito Santo. Assim alcançaremos misericórdia. Agora, vemos que nos dias de hoje há tantos falsos profetas, tantas falsas igrejas, falsas noivas de Cristo, que distorcem a mensagem. E dentro dessa palavra, eu trago para você, inspirado pelo Espírito Santo, porque de mim não tenho nada, nada de mim posso fazer. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então, sem Jesus eu não poderia estar aqui trazendo essa mensagem para você. E o que eu trago aqui é confronto de palavra, não é confronto à pessoa. Porque quem julga, no sentido de julgar dentro da palavra, está correto. Não podemos julgar se você está salvo ou não. Isso não. Podemos ter uma base até, mas dar sentença, eu como juiz da sentença não posso. Mas posso dar uma sentença em cima da palavra. A palavra diz isto e aquilo. Se você e teu coração estiver inclinado para este mal e fazendo este mal, a palavra diz que você está condenado e fadado à eternidade no inferno. Mas se a pessoa vive o correto, vive a verdade de Deus, está escrito que você está fadado ou você está sentenciado a receber a herança eterna por viver a palavra, por obedecer a palavra. Então diz que você é um salvo em Cristo Jesus e cordeiro e herdeiro também juntamente com Cristo de todas as coisas que o Pai criou. Então tá, por que eu venho falar isso? Porque devido às igrejas falsas que estão no Apocalipse, que o Senhor Jesus ainda chama elas ao arrependimento. São igrejas tipificadas, são tipos de igrejas, são tipos de pessoas que se dizem estar servindo a Cristo, que se dizem ser salvos, que pregam até mesmo o reino, mas distorce a mensagem usando de benefício próprio, de interpretação particular, coisa que o Senhor nosso Deus, o Espírito Santo, não nos permite fazer. Porque a palavra é de Deus, a mensagem de Deus, a interpretação quem dá é o Espírito Santo. E como eu disse, o Evangelho é a boa nova, mas nós vivemos os tempos do fim, tempos como de Ló, tempos como nos dias de Noé, e é isso que está acontecendo. E eu, baseado nisso, ontem pensando, refletindo, eu falei, vou fazer uma mensagem sobre isso, falar sobre isso. E eu quero deixar 3 referências para vocês de canais que eu seguia e que eu vi a queda. A queda por quê? Porque se deixa de pregar a verdade, o princípio do Evangelho, que é a boa nova, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Convertam-se e deixem seus pecados. Começam a pregar aquilo que lhe apraz. Criam-se dogmas dentro de si e se estruturam em cima de si, como por exemplo, como
as igrejas que vêm daqueles que guardam, né, o sábado. Baseia-se tudo em cima do sábado. Vem o outro que se baseia em ser, eu sou testemunha, né, de tal, do Criador, do arquiteto, como falam até aqueles que adoram o Lúcifer, ou Lucifer, ou que adora Gadu, ou que adora outros tipos de entidades. Então cada um cria para si sua narrativa, funda um ministério, cria uma placa e diz: essa leva aos céus. Essa é a verdade plena. Mas se esquece de pregar a vinda de Jesus a este mundo, a boa nova, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e esquecem de pregar a volta de Jesus, a escatologia e o fim do mundo. Bom, se eu estou falando isso, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque, como eu conheci um canal há muito tempo do Dr. Afonso, um cientista, geólogo, ele começou bem. E o canal dele é muito bom, tanto que o canal dele era chamado Ciência, aliás, é chamado Ciência da Verdade. Então trazia a ciência e misturava com a parte religiosa. Coisas que dá para se compreender, coisas que não dá, mas coisas científicas e comprovadas, e coisas que não comprovadas. E com isso ele trazia muitos temas interessantes sobre saúde, sobre as vacinas, sobre um monte de temas muito bons, até que um dia ele se converteu e passou a se tornar como um judeu e se perdeu. Se perdeu e trazendo muitas contradições, chegando até chamar Paulo, o apóstolo Paulo agora em 2023, no final de 2023, trazendo que Paulo é um herege. E comprovou e provou. Onde estava ele quando Paulo nasceu? Onde estava ele quando o apóstolo Paulo nasceu? Onde estava ele quando Deus mandou Paulo escrever? Jesus mandou Paulo escrever tudo aquilo que está escrito. Até o apóstolo Pedro diz que realmente são pontos difíceis de compreender o apóstolo Paulo. E é verdade. Mas tem coisas que estão ocultadas às pessoas. Tem coisas que estão ocultadas aos sábios. E Deus revela só aos pequenininhos. Você vê que pessoas estudadas, que têm doutorados, médicos, advogados, cientistas, adoram qualquer coisa. Adoram um Júpiter, um planeta, adoram uma terra, árvore, adoram ídolos criados por homens, como aquela Nossa Senhora que apareceu, São Francisco, e fazem de barro, de pedra, de pau, de bronze, de gesso, e eles adoram. Não há inteligência nisso. Há uma cegueira. Como que podem essas pessoas ser enganadas? Elas adoram essas coisas, se desviam do Senhor e da verdade, o qual ele proíbe a criação de ídolos e de adorar. Então Deus oculta a esses sábios a verdade, coisas simples. Oculta a verdade aos sábios e revela aos pequenininhos. Ao pequenininho que não tem estudo, que não tem nada, até mesmo indouto em todos os sentidos, mas Deus vem e fala com ele, nossa, que maravilha. E quando ele observa que aquele rico, aquele poderoso, estudioso, aquele cientista, aquele advogado, aquele médico, aquele doutorado, está adorando um ídolo. Não crê na mensagem, não crê na escatologia, a volta de Jesus, coloca um monte de obstáculos e pontos obscuros para distorcer a mensagem, porque eles não são de Deus e nem aceitaram a verdade e não vão aceitar. Porque eles colocam a sua confiança no que? Eu sou estudado, eu sou cientista, eu sou aquilo ou outro. Ou diz, eu sou o que sou mais avantajado no sentido de inteligência, sou mais inteligente, sou mais, digamos, mais esperto. Então Deus oculta a verdade a eles. Deus oculta a verdade a eles e revela aos pequenininhos. Então, quando o Dr. Afonso, do canal Ciência de Verdade, se converteu, foi indo e hoje se aprofundou, se tornou um herético. Ele apostatou da fé. Bom, está escrito que isso aconteceria. Outro caso também é o do Rômulo Malasquim,
também trazia vídeos interessantes, mas ele se deixou levar pela sua crença. A minha crença é certa. A minha crença está certa, a predestinação e predestinado. E aí, acaba tirando o foco da verdade. Ele sai do princípio, ide pregar o evangelho a toda criatura. Ele não tem que falar que você é ou não é predestinado e fazer desse texto um contexto para pregar o evangelho, para ensinar as pessoas. Ele não pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso. Se tem o chamado de pregar o evangelho, então vai pregar o evangelho. Ide pregar o evangelho. Qual que é o evangelho? A boa nova. Qual que é a boa nova? Porque vocês todos estão destituídos, todos, sem exceção. Desde Marasquim até Adão e Eva, e até o último que há de nascer. Todos estão destituídos. Não há um justo sequer. Então não cabe a predestinação nesse sentido, né, universal. Agora você pergunta para mim, mas irmão João, mas como está escrito, Deus os predestinou, Deus os escolheu. Sim, eu até ensino sobre um pouquinho da predestinação, no sentido de que Deus tem sim os seus predestinados pela obra, mas isso não é regra universal diante de toda a humanidade. Deus predestinou quem? Jesus, para que fosse e viesse e morresse. Estava destinado, e se ele não fizesse, ele ainda pôde escolher, ele estava destinado, digamos assim. Eu vou colocar um destino para você, mas você pode recusar. Então não é tem que ser assim, 100%. Não. Então Jesus vem a este mundo, ele diz, eu dou de mim mesmo e torno tomá-la. Então, por exemplo, Deus escolheu Moisés. Foi Moisés que Deus escolheu. Moisés, Deus escolheu e ele, né, foi um só Moisés. Deus escolheu Davi, só foi um Davi. Deus escolheu os profetas, cada um teve a sua origem de nascimento e o processo do seu ministério. Eles foram escolhidos para aquele, né, momento, e cada um de nós também fomos escolhidos. Fomos, aliás, escolhidos no sentido de sermos convidados. Todo mundo foi escolhido para ser convidados. Todos nós, toda a humanidade foi escolhido para ser convidado. Todos estão convidados. Para quê? Para a salvação eterna. Aí entra aquele texto do contexto, ou o texto da história, está na Bíblia, que seriam muitos chamados e poucos escolhidos. Mas por que muitos chamados, poucos escolhidos? Porque aí entra a parte da aprovação. Deus prova. Deus chama todos, mas todos hão de ser provados. Eu provarei a terça parte da terra. Eu provarei, né, o coração do homem. O crisol é para a prata, o ouro é para o forno, mas o coração do homem é provado. Aí entra aquele texto que eu sempre ensino, o qual o apóstolo Pedro ensina: não estranhe ardente prova que vem sobre vós como coisa estranha que vos acontecesse, pois a vossa fé é provada. Eu sempre falo nesses textos, interligo eles. Aí o apóstolo Pedro diz para nós não estranhar a ardente prova que virá, que nossa fé é mais provada do que o ouro. Aí você vai lá para Tiago, ele diz assim: bem-aventurado, Tiago 1,12, bem-aventurado o varão que suporta a aprovação, porque depois de ter passado receberá a coroa da vida. Então, todos nós somos provados para que venhamos receber o aval de Deus, o chamado de Deus. Muito chamado, poucos escolhidos, porque os poucos escolhidos não passam pela aprovação, não conseguem vencer a aprovação, acabam no meio do caminho, como a parábola do semeador. As sementes que foram lançadas na terra boa, que foi na terra da pedregal, que o passarinho comeu, que o sol não entendeu. Então, as provações cabe-se na parábola do semeador. Agora, quando nós se dobramos ao Senhor e reconhecemos o nosso pecado, então nós conseguimos vencer. Porque, na verdade, a terra boa, é as coisas boas de Deus que entraram e nós deixamos ela germinar e crescer em nós, que é a palavra de Deus, que é a verdade, que é a justiça. Então, nós somos a terra.
E se a terra é boa, vai germinar. Entendeu? E não vem de nós mesmos. É Deus que fez nós, tocou em nós, nós demos ouvidos. Ok? Então, vendo isso do canal Ciência de Verdade, eu observei isso. Ele começou bem e terminou na carne. Hoje ele só prega heresias. O Rômulo Malasquim é a mesma coisa. Começou bem, terminou agora na carne. E tem lá o grupinho fechado que realmente vive isso, pensa nisso. Tanto que está nas cartas do Apocalipse das 7 igrejas, que está totalmente dividida. Uma de um jeito, outra do outro. Uma pensa de um jeito, outra fala de outro. Uma tem doutrina, outra não. E vai vice-versa. Todas é chamada ao arrependimento. Todas ali é chamada ao concerto com Deus. Mas no final, a Filadélfia, ela é exaltada em sofrer, em ter mansidão e de ser o povo escolhido por Deus, mediante o que? A sua decisão. Amém, irmãos? Então já continuo com o próximo vídeo, nessa sequência dessa palavra, a verdade de Deus, que é Cristo Jesus, a boca de Deus aqui na terra, o verbo que se fez carne, para que nós venhamos entender a mensagem. Já continuamos com essa mensagem. Amém? A paz e graça, a paz do Senhor a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Amém?